Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 7. Bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna leão. O leão simboliza o ego humano, que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, identifica como o diabo. Segundo as palavras de Jesus, Satanás, ou diabo, é o ego mental do homem, quando se opõe ao eu espiritual. Bendito o eu espiritual, quando devora e assimila o ego mental. Maldito o eu divino, que se deixa matar e devorar pelo ego humano. De acordo com todos os livros sacros, sobretudo do Evangelho do Cristo, o homem-eu não deve mandar embora o homem-ego, mas sim colocá-lo na retaguarda da sua vida. O homem espiritual deve servir-se do homem físico-mental-emocional para espiritualizar-se cada vez mais. Deve integrar o ego no eu, o humano no divino, o seu Jesus no seu Cristo. A filosofia oriental diz que o homem deve comer o mundo, isto é, aproveitar-se do mundo, assimilando-o para sua evolução espiritual. Mas ai do homem que se deixa comer pelo mundo. Para que o homem não seja devorado pelo leão, mas possa devorá-lo, deve ele tornar-se tão forte que nenhum leão o possa derrotar. O homem que vive permanentemente nas profanidades da sociedade não possui força suficiente para triunfar sobre os leões do mundo. Para ser amigo e benfeitor da sociedade, deve o homem isolar-se frequentemente na solidão do seu eu interior, e terá forças para integrar em si o leão, em vez de ser desintegrado por ele. Joy Goldsmith, no seu livro A Arte de Curar pelo Espírito, diz que em sua cidade natal, Honolulu, é considerado como homem antissocial, porque não frequenta reuniões sociais, não lê jornal, não tem rádio nem televisão, nem recebe visitas inúteis. E ele responde: sou um homem antissocial por amor à sociedade, porque para poder ajudar a sociedade, devo isolar-me em Deus. Quem nunca foi solitário em Deus não pode ser solidário com os homens sem perigo de se perder. Só pode viver no mundo de Deus quem aprendeu a viver no Deus do mundo. Aforismo 8. Ele disse: o homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar. Puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos, mas entre os pequenos, o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nestas palavras aparece um homem de consciência cósmica, que sabe lidar com todas as coisas pequenas do mundo material, mental e social que entram na rede da sua vida diária, mas tem o dom do discernimento espiritual, em virtude do qual distingue de relance o que é importante e duradouro para sua verdadeira evolução. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Escolhe a única coisa necessária de Maria e deixa as coisas facultativas para Marta. Fica com o peixe grande e liberta-se dos pequenos. Esta pequena parábola faz lembrar as duas parábolas do Tesouros no Campo e da Pérola Preciosa,
em que o feliz descobridor se desfaz de todas as outras coisas e adquire o tesouro e a pérola. O homem-eu possui uma espécie de faro cósmico ou intuição em virtude da qual ele discerne o que é qualidade duradoura e o que é apenas quantidade efêmera. Enxerga as coisas sob a superfície, como dizem as biografias dos santos. O homem profano só se interessa pelas coisas quantitativas e não percebe a coisa qualitativa. O homem místico do misticismo unilateral apanha na sua rede somente o peixe grande da espiritualidade isolada. O homem de consciência cósmica ou da mística unilateral apanha na rede da sua vida coisas de toda a espécie, mas devolve ao mundo as coisas sem valor e se apodera da única coisa valiosa. Examinai todas as coisas, disse Paulo de Tarso, e ficai com aquilo que é bom. Aforismo 9. Disse Jesus: saiu o semeador, encheu a mão e lançou a semente. Alguns grãos caíram no caminho, vieram as aves e os cataram. Outros caíram sobre os rochedos, não deitaram raízes para dentro da terra, nem mandaram brotos para o céu. Outros ainda caíram entre espinhos, que sufocaram a semente e o verme a comeu. Outra parte caiu em terra boa e produziu fruto bom rumo ao céu. Produziu 60 por uma e 120 por uma. Esta parábola do semeador é quase igual à dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, à exceção de divergências insignificantes. O que é notável em todos os textos é o fato de ter o semeador, que é o Filho do Homem, lançado a semente da palavra de Deus indistintamente em terrenos bons e maus. Segundo a nossa agronomia, não devia ter semeado no caminho, no rochedo e nos espinhos, mas exclusivamente em terra boa. Mas como o principal da parábola não é o símbolo material, e sim o simbolizado espiritual, o procedimento do semeador é correto. Não concorda com a agronomia material, mas condiz com a agronomia espiritual, onde o campo é a alma humana dotada de livre arbítrio. O solo físico não pode modificar a sua receptividade, mas o solo metafísico humano é responsável por sua receptividade, maior ou menor. Sendo a semente a própria palavra de Deus, sempre ótima, a sua diferença de produção não corre por conta da semente, mas por conta do terreno em que é semeada, isto é, a alma humana. A parábola visa, portanto, advertir os homens da sua responsabilidade em face da semeadura espiritual. Os terrenos improdutivos da humanidade são culpados por sua improdutividade. O livre-arbítrio humano é responsável pelo fato de produzir nada, pouco ou muito. Aqui está mais uma apoteose do livre-arbítrio do homem, sempre de novo negado por certos cientistas incompetentes. O livre-arbítrio existe potencialmente em todo ser humano normal, mas a sua atualização depende do desenvolvimento da consciência de cada um. As leis cósmicas produzem não somente criaturas criadas, mas também criaturas criativas. Estas últimas podem criar-se melhores ou piores do que Deus as criou. A semente da palavra de Deus é ótima, mas o terreno humano é variável. Mal, bom, ótimo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.